Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação. Nós vamos direto na informação. Pessoal, estou começando um vídeo aqui meio diferente, não poderia ser diferente do que está acontecendo. O Flamengo fez uma vergonha ontem em Bragança Paulista. O Flamengo perdeu por 3-0 contra o Red Bull Bragantino. Um jogo muito abaixo, um jogo decepcionante, né, do time do Flamengo. Tem muita coisa para falar sobre esse jogo, um absurdo. Flamengo muito mal na partida, né, e não sabia o que fazer com a bola literalmente. A verdade é essa, um time sem tesão, um time sem vontade de jogar futebol, né, um time recheado de jogadores de estrelas, na verdade. O time do Flamengo, o jogador que entrou ali no Flamengo, na verdade não entrou de titular nenhum jogador que foi para a data FIFA, então não tem desculpa que o jogador está cansado, né? Não tem desculpa. Então os jogadores que entrou no jogo contra o Red Bull Bragantino, é jogador que tem capacidade para ser titular em qualquer time do futebol brasileiro. Já começa por aí para não vir com essa história de desculpa, né? Então não tem desculpa. O próprio Leonardo Jardim falou sobre esse jogo, que não tem desculpa, porque o jogador do Flamengo, quando ele é contratado, né, pelo Flamengo, é um jogador que foi escolhido, um jogador que tem capacidade. Então não tem essa história que jogou com o time misto, o titular não jogou, não tem essa história, não encaixa. Não encaixa. Então o time do Flamengo sem tesão, sem vontade de jogar bola. Um absurdo, porque o time do Flamengo, né, tem tudo do bom do melhor. Centro de treinamento a nível europeu, paga os jogadores tudo em dia, elenco qualificado. O time do Flamengo não pode apresentar o futebol que apresentou diante do Red Bull Bragantino. O time que quer o título brasileiro não pode apresentar um futebol que apresentou. Os jogadores, eles têm que ter vergonha de se dizer que isso aqui é profissional. Tem que ter vergonha, porque não pode. É um absurdo, é inaceitável. O Flamengo faz isso com o torcedor. É inaceitável. É um absurdo. A sacanagem que estão fazendo com o Flamengo. É uma sacanagem. A culpa antigamente era do Felipe Luiz. Não era? O treinador é o problema no Flamengo. E agora? A culpa é de quem? É do Leonardo Jardim, que acabou de chegar? A culpa é dos jogadores, meu amigo. Não tem jeito, a culpa é dos jogadores. Agora, seu Eric Pulgar tem que ter mais responsabilidade. Porra, dar de mão é sacanagem. Aí todo mundo fala, Pulgar pega um, pega geral, Pulgar é mal. E aí? E a responsabilidade? E o compromisso que o Eric Pulgar tem? Porque ele faz uma falta dessa, prejudica. Embora já estava 2-0, mas prejudica o time, cara. O próprio Leonardo Jardim falou sobre isso. Tem que ter controle emocional. Não pode fazer o que ele fez. Vai na empolgação? Tá empolgado, né? A torcida gosta, né? Tem que ter responsabilidade, tem que chegar duro, firme, é uma coisa. Agora, ser violento, desleal é outra. Tem que ter responsabilidade, seu Eric Pulgar. Tem que ter responsabilidade. Já estão falando que a culpa agora é do Leonardo Jardim. A culpa do Leonardo Jardim, né? O Flamengo o Leonardo chegou, foi campeão carioca. Tava sem perder, tava sem tomar gol. Agora a culpa tem que acabar com essa palhaçada. A culpa são dos jogadores. O treinador tem sua parcela de culpa, mas a culpa é principalmente dos jogadores, que tem do bom e do melhor e apresentam um futebol desse horrível no Flamengo.
Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, meu irmão. Tem que honrar a camisa do... Tem que comer grama. Tem que comer grama. Tem que ter vergonha de apresentar um futebol como foi apresentado ontem. Uma vergonha. Red Bull Bragantino tava com acho que 4 jogos sem vencer ninguém. Aí pega o Flamengo e faz match. E podia ter sido mais de 3, hein? Podia ter sido mais de 3. Danilo, após o jogo, saiu também revoltado. Falando que foi uma vergonha a apresentação do Flamengo. Realmente é uma vergonha mesmo. O próprio Leonardo Jardim também falou que está envergonhado com o time do Flamengo. Literalmente uma vergonha. Tá de sacanagem. Agora o Palmeiras venceu o seu jogo. Abriu 8 pontos de vantagem em cima do Flamengo. 8 pontos. Quero falar para vocês aqui o resultado dos jogos de ontem, né? Resultado dos jogos de ontem. Palmeiras venceu por 2-1 o Grêmio. Chapecoense perdeu para o Atlético Mineiro por 4-0. Bragantino e Red Bull meteu 3-0 no Flamengo. Poderia ter sido mais. Poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Então, a situação do Flamengo é complicada. O Flamengo pega agora pega o Santos no domingo. Vou estar falando também aí daqui a pouco, pessoal. Fica até o final. Problema com o Neymar, hein? Deu ruim pro Neymar no jogo do domingo contra o Flamengo. Eu quero passar aqui para vocês a tabela do Brasileirão. Tá? Os 6 primeiros jogos. Não vou falar tudo não para ocupar menos tempo. Os 6 primeiros jogos aí do Flamengo. Da tabela do Brasileirão. 6 primeiros jogos do Flamengo na tabela do Brasileirão. Na primeira colocação, o Palmeiras está com 22, vem o Palmeiras. Segundo, Fluminense com 19. Terceiro, o Bahia com 17. Em quarto, São Paulo também com 17. Em quinto, o Atlético Paranaense com 16. Em sexto, o Flamengo com 14. É o que eu falei. O Palmeiras abriu 8 pontos para cima do Flamengo, né? O Flamengo tem um jogo a menos, mas está deixando abrir. O Fluminense chegou na vice-liderança, com 19 pontos. Então a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro está se complicando. Por conta do Flamengo mesmo. Vamos falar agora do Carrascal, né? Que pegou 4 jogos aí de suspensão, né? Do STJD, daquele jogo contra o Corinthians, né? Você lembra? Ele foi expulso, acabou o primeiro tempo, né? Ele não tinha sido expulso, teve um lance lá, para mim, nem pegou. No caso, a cotovelada no jogador do Corinthians. Aí acabou o primeiro tempo, ele estava ainda em campo, né? Acabou. Aí voltou o segundo tempo, o árbitro foi lá e expulsou. Para mim, incorreta a expulsão, no caso do Carrascal, né? Então ele pegou 4 jogos pelo STJD e o Flamengo agiu rápido, tá, pessoal? Os advogados do Flamengo conseguiu aí o efeito suspensivo, tá? Então ele vai poder jogar agora contra o Santos. Vai ser julgado mais para frente, mas vai poder jogar, vai poder atuar no jogo contra o Santos. Pessoal, vamos falar agora a respeito do Neymar. Deu ruim pro Neymar, né? Neymar, que havia uma expectativa muito grande para esse jogo contra o Flamengo. Ele que escolheu o Flamengo, como o Flamengo é um time a ser batido, entre aspas, né? Depois do jogo de ontem, uma vergonha. Mas ele escolheu o Flamengo para mostrar ao Carlos Ancelotti que ele tem capacidade para disputar a Copa do Mundo. Então, um jogo muito esperado. Ele falou bastante, expectativa muito grande. Sabe que o Neymar realmente é perigoso, ainda mais empolgado como ele estava empolgado para enfrentar o Flamengo. O que acontece é o seguinte: ele tomou o 3º cartão no finalzinho do jogo contra o Remo. Então, ele está fora do jogo contra, aí no caso, o Flamengo neste domingo, pessoal. Então, o Neymar fora desse jogo aí, que havia uma expectativa muito grande desse domingo aí entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. Pessoal, antes de eu falar aqui, eu quero colocar a entrevista coletiva após jogo, tá? A entrevista coletiva após jogo, após a derrota do Flamengo. Muitos jogadores não quis falar, não quis botar a cara. Tem que botar a cara, pô, tem que ser homem o suficiente e ali botar a cara, tá? Mas teve um jogador aí, Jorginho falou. Teve também o Rossi também, que acabou falando sobre essa derrota. Mas antes de eu colocar a entrevista pós-jogo, eu quero falar de coisa boa para você que tem o desejo de adquirir uma camisa oficial do Flamengo. Vocês podem estar acompanhando aqui no canal Vieira Fla com desconto especial. Tem camisa oficial do Flamengo a metade do preço, gente.
Então você não pode perder essa oportunidade. Você clica aqui na aba produtos ou aqui do outro lado mais. Você clicando aqui vai abrir uma loja virtual YouTube Shopping do Vieira Fla. É uma parceria que o canal Vieira Fla está fazendo com a Shopee, Magazine e Mercado Livre. Então vocês comprando aqui comigo vai chegar no conforto da sua casa e vai estar ajudando o Flamengo, que é o time do seu coração, e também dando a moral aí no canal Vieira Fla. Vocês podem comprar, é só clicar aqui na parte de baixo, nessa loja virtual, tem blusa, tem caneca, tem chinelo, tem mochila, tem vários produtos oficiais do Flamengo, e você não precisa comprar somente aí o produto oficial do Flamengo. Vocês podem comprar qualquer outra coisa, basta você clicar em qualquer produto ali, não quer dizer que vai comprar aquele produto. É só para abrir o meu link e você vai estar comprando qualquer produto, como uma furadeira, como uma moto elétrica, qualquer produto, inclusive a Páscoa também, né? Vocês podem comprar também o ovo da Páscoa, podem comprar várias coisas aqui no canal Vieira Fla. Então não percam as oportunidades com preços especiais aqui no canal Vieira Fla. Pessoal, agora eu vou colocar aqui a entrevista para vocês assistir após o jogo, né? Após essa vergonha que o Flamengo fez aí diante do torcedor, né? Uma decepção muito grande, mas vamos ver o que eles falaram. Alguns jogadores não quiseram falar, a maioria não quis botar a cara. Mas assiste comigo na tela do Vieira Fla. Boa noite, Jorginho, tudo bem? O que tirar de lição de uma derrota dessa tão dolorida, pensando também em Libertadores, que já na próxima semana tem que dar uma resposta rápida, domingo os ingressos esgotados, a torcida vai comparecer no Maracanã? Dar a resposta rápida, né? Aprender com o que aconteceu hoje, que isso não pode acontecer, e cada um olhar para si mesmo, todos realmente. E mudar isso. Obviamente, ainda bem que é daqui 3 dias, que a gente pode mudar isso rapidamente, porque, como eu já falei antes, a gente não merece, por tudo que a gente trabalha, a gente se dedica, os torcedores não merecem, e o Flamengo em si não merece. Então, é daqui 3 dias a gente virar essa chave e poder voltar a vencer, que é o que o Flamengo merece. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado, Jorginho. Aí, portanto... O Flamengo hoje teve uma péssima atuação, você fez 2 milagres, né? Fez 2 boas defesas. E aí no final do jogo teve aquela confusão que você acabou entrando no meio ali do auxiliar técnico do Bragantino, que tentou agredir o De La Cruz. O que aconteceu ali nessa confusão, Rossi? Tentou, não, agrediu. Uma cotovelada no De La Cruz, por isso eu estou Rachi. Eu não sou de Rachi, mas quando precisa, tem que agir pelos companheiros. Óbvio que fizemos um jogo muito abaixo, o primeiro tempo a gente estando 2-0, depois ficamos com um jogar a menos, fica ainda mais difícil. E mais contra um time que joga e que se prepara para jogar só contra o Flamengo. É óbvio que contra o Flamengo todo mundo quer mostrar mais do que tem dentro. E acontece. É óbvio que a gente pode perder, mas sabemos que não podemos perder do jeito que a gente perdeu, porque é óbvio que de respeito ao torcedor que veio aqui a nos apoiar e o torcedor que apoia sempre. Mas acontece o futebol. Daqui 3 dias temos um jogo importante para continuar somando, o campeonato recém começa. E ganhando em casa, a gente sabe que não podemos esquecer tudo que a gente veio construindo até aqui. Vemos 4 jogos sem perder. Perdemos hoje, mas domingo tem mais um jogo para a gente levantar a cabeça e tentar começar a Libertadores na semana que vem da melhor forma possível, uma viagem muito difícil para jogar na altitude em Cusco. Rossi, como que foi a conversa depois do jogo, a questão das cobranças, como que foi o clima que estava também? Desculpa, é óbvio que o clima sempre fica ruim quando perde, e mais do jeito que foi o jogo. Acho que a gente, cada um tem que olhar para si mesmo, depois a gente com calma tentar resolver as desatenções ou os problemas que fizeram a gente depois do hoje, mas acontece o futebol e, como eu falei, domingo tem mais um jogo importante para a gente tentar virar a chave de novo e afrontar em casa com nossa gente o jogo da melhor forma possível. Como é que vocês conversaram para conseguir essa reação? Foi, já tinha um time sem energia, um pouco estático. Qual a melhor maneira, na sua visão, para buscar essa reação contra o Santos? Não tem muito para falar. É óbvio que a gente temos que respeitar a camisa que
a gente veste ou que a gente representa o Flamengo e temos que representar o Flamengo da melhor forma possível. Não temos excusas para a gente fazer um jogo tão abaixo como foi. E é óbvio que domingo temos que fazer um grande jogo para sair com a vitória em casa e dar uma alegria ao nosso torcedor que merece. Obrigado. Agradeço. O vestiário, seguindo o ano, Lucas Paquetá, Everton Cebolinha, Pedro, Ayrton Lucas, aí os jogadores do Flamengo nesse momento já começam a sair. Você acompanhando aí. Os jogadores do Flamengo já deixando o vestiário. Nico de la Cruz, que entrou no segundo tempo. Nico, vamos falar um pouquinho aqui, Nico, rapidinho. Nico. Nico passou com o envolvido, passou direto, apesar dos nossos apelos. O Eric Pulgar, nesse momento. Pulgar, vamos falar rapidinho, Pulgar. Ele passa. Pulgar, vamos falar rapidinho. Pulgar, portanto, não quis conceder entrevista. Fala um pouquinho, Samuel. Samuel Lino, recebe jogadores muito cabisbaixos. Esse ano. Valeu, mano.